Eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um desenho de Páscoa. Bem simples, você vai gostar. E o versículo que eu escolhi para hoje está em Mateus, capítulo 16, versículo 27. Diz assim: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então dará a cada um segundo as suas obras. Aqui nós temos o risco que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou na descrição do vídeo. Nós vamos começar pela cesta e eu vou preencher com um pincel número 10, eu vou preencher com a cor rústico. Eu vou preencher inteirinha, inclusive aqui, ó, entre os espaços desses verdinhos, essas partezinhas aqui. Agora pense numa cesta fácil. Ó, peguei um pincel número 6 aparado e pontudinho, durinho. Eu vou usar o mostarda, você pode usar o amarelo ocre, o siena, até um amarelo canário, vai dar também um resultado bom. Pegue a tinta assim, ó, de um lado só. Aí você vai fazendo linhas e deixando essas linhas, ó, vai cruzando. Faço uma aqui, mas faz assim, uma pertinho da outra, tá? Chegou até o final, ó, vai deixando assim, você viu que vai ficando meio irregular. Minha tinta ainda tá meio durinha, aí vai ficando como se fosse meias linhas, linhas entrecortadas. Não deixe espaço muito grande sem nada. Essa é a cesta mais fácil que você já viu, né? E o efeito é bem legal. Até aqui nesses pedacinhos eu vou colocar, ó, de pouquinho assim, só apertando o pincel. Agora nós vamos fazer esses verdinhos que estão atrás dos ovos, porque essa parte aqui tá por cima, tá na frente, então a gente deixa para fazer depois. Com o mesmo pincel número 6, eu vou usar o verde pântano. Eu vou começar aqui, ó, fazendo a linha bem certinha do contorno dos ovos. Aí depois eu vou dando pinceladas. Eu não preciso preencher a área toda. Eu vou dando pinceladas assim, ó, e principalmente eu deixo as pontas. Aí. Já vou preencher esse daqui também, porque eu tenho tinta ainda aqui no pincel. Você viu que ficaram uns buraquinhos? E nesses buraquinhos, eu já vou usar o verde pistache. Eu vou dar pinceladas também. E vou deixar principalmente assim, ó, nas pontas, eu vou deixar um pouco mais claro. Aqui é menorzinho. Evita deixar assim, ó, tom, tom, tom. Você põe a pincelada e dá uma... mexe com o pincel assim, para não ficar uma coisa muito pingada. Isso aqui é um galinho, é um verde. Mas eu quero que fique assim, com essas manchas bem acentuadas. Eu vou fazer mais esse daqui, ó. Depois que eu risquei, eu cresci um pouquinho esse ovo aqui, porque para ele ficar na mesma direção do outro, para não ficar o risco pendendo para um lado. O interessante é que você não encha tudo, não deixa uma bola. O matinho, ele tem pontinhas para fora, então você tem que respeitar essas pontinhas. Por isso eu fiz esse risco. Se você deixar ele
mais fortinho, bem visível, você não vai ter dificuldade de fazer esse galinho de uma forma bem solta, bem livre, mesmo seguindo o risco. Bom, tá aí. Agora eu peguei um pincel menor, ó, ele tá durinho, sequinho, mas ele tá paradinho, bem pequeno, número 2. Eu vou usar o rústico de novo para fazer essa parte aqui, ó, que é o coelho. Você viu que eu fiz só uma linha, mas é uma madeirinha isso aqui. Então, você pode deixar assim, vai preenchendo mais grosso e pode até ficar assim meio irregular. Tá vendo? Não precisa preencher com aquela precisão. Só não pode deixar as pontas, assim, os lados transparentes, né? Aquela coisa que você só vai esfumar. Não, você tem que colocar tinta mesmo, tá? Ó, pego bastante tinta, coloco, mas não me preocupo de deixar aquela linha muito perfeita. Preenchi aqui todo o arco do coelho. Agora eu vou usar de novo o mostarda e eu vou dar uma... Eu vou fazendo assim, ó, como se estivesse torcendo. Tô usando aquele pincel número 2 mesmo, não precisa usar o pincel 0, mas você vai dando pinceladinhas e pode deixar um pouquinho mais marcado, do jeito da cesta. Ó, ficou assim, tem que aparecer, tá? A parte escura. Você só não preencha inteiro numa linha. Vai deixando também assim aparecer a parte de baixo. Uma hora você dá uma atravessada, assim. Outra hora você pode pôr uns pontos. Agora, na sequência, peguei novamente meu pincel 6, que ele tá bem aparadinho. E agora eu vou preencher de branco toda a parte do laço. Eu vou fazer inteiro de branco de uma vez. Você pode fazer um lado e depois o outro lado, tá? Porque esse daqui vai ter um sombreado depois. Se você demora um pouquinho mais, pode secar o branco, você vai ter dificuldade no sombreado. Então, pode fazer de pedaço. E pode mudar a cor também, se você quiser. Essa daqui é a minha sugestão. Agora, com o mesmo pincel, eu vou usar o rosa escuro. Pego de pouquinho e eu vou fazer um contorno. Levemente esfumado. Essa linha aqui, ó, ela vem, passa por baixo. Aí eu venho fazendo esfumadinho, pegando pouquíssima tinta de cada vez. Essa perna do laço, ela tá por baixo da volta aqui. Então, aqui vai ficar escurinho. E do lado de cima, ela tá encostada na outra, na volta, né? Então, ela tá por trás. Eu quero deixar essa parte por cima. Eu coloco o escuro na que tá por trás. Ó, bem no meio, aqui tá tudo franzidinho. Então, eu posso dar uma pincelada assim. Pra cá, não. Pra cá, só mesmo esfumadinho. Aqui, eu não vou passar o rosa. O rosa ficou só ali, ó, por trás, na de trás. Essa daqui vai ficar com o branco. Eu vou passar o rosa aqui na parte de fora. Aqui tá franzidinho, também posso fazer isso. Aqui, ó, eu tenho
uma pontinha. Aí aqui tem que ficar branquinho e ali branquinho, porque essas duas partes aqui estão por cima. Eu passo um pouquinho do rosa pelo meio, para deixar os dois lados clarinhos. Aqui temos uma dobra, então eu já coloquei a sombra ali. Um pouquinho do rosa. Aqui temos outra dobra. Vai de levezinho, preservando sempre o branco. Aqui tem dobra, então eu saio daqui, venho até o final, dou uma esfumada, puxo um risquinho pelo centro, porque aqui tá franzido. Agora, a outra dobra, quer dizer, o outro lado, posso chegar aqui. Dou uma disfarçadinha. Depois a gente vai voltar iluminando um pouquinho mais. Aqui, essa perninha ficou por trás dessa dobra da fita. Então, vai ter escuro aqui, ó. Agora, contorno, esfumadinho. Essa tá por cima dessa, então esse lado vai ficar clarinho. Só aqui, ó, que eu tenho um pouquinho de contorno. E do lado de fora. Depois aqui, faço o contorno dos dois lados. Aqui também. E aqui também. Aqui a gente tem a dobra. Vou colocar tudo escurinho. Agora eu vou usar um pincel zero e o púrpura. E eu vou fazer um pouquinho mais de sombra. Por exemplo, aqui, vou começar aqui. Vou fazer um pouquinho de sombra aqui no cantinho, ó. Já vou colocar pra cá também. É bem pouquinho. Aqui tá por baixo. Então, vou deixar um pouquinho mais escuro. Essa sombra, ela não acompanha aqui, ela vem pra cá, porque ela tá nesse pedaço aqui que tá por trás. Aqui, ó, eu posso pôr só na beiradinha. Aqui eu posso pôr um pouquinho nesse, em um lado, não nos dois. Desse lado aqui, eu tenho um pouquinho mais de sombra aqui, porque tá por trás. Posso colocar um pouquinho aqui desse lado. Depois aqui, ó. Essa parte também tá por trás. É a continuação dessa parte aqui. Agora, vou pôr um pouquinho aqui, ó, que cruzou, né? O laço, a fita dobrou. Então, aquela parte ali ficou mais escura. Aqui, eu vou colocar aqui, desse ladinho. Vou puxar um pouquinho mais aqui. E aqui, o laço, a fita, geralmente, ela tá dobrada, tá enrolada assim, nesse sentido. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2 linhas de sombra. E agora eu volto com o branco para finalizar. Aqui tá tudo molhado, então tem que tomar cuidado. Primeiro, aqui, ó, eu vou, nos intervalos daquelas linhas de sombra, vou colocar 3 linhas de branco.
E agora é só assim. Esse tá por cima, então eu vou levar a linha até ali. Ó, por cima, ficou mais clarinho. Esse aqui, eu vou passar essa pontinha aqui, ó, por cima. Você vem lidando com a tinta e passa e termina com a tinta ali. Você viu que eu não pode deixar uma marca aqui. A sombra tá aqui, né? Você vai ter que pôr uma luz aqui, ó. E vem sumindo com essa luz. Aqui, eu vou colocar só um pouquinho de luz aqui, ó. E essa luz aqui vai atravessar, assim. Vou voltar com o pincelzinho 2 aqui, porque passou muito. Aqui é esse que tá por cima, já tá bem definido. Aqui, ó, esse tá por cima também. Aqui, essa parte já vou reforçar o branco. E pra finalizar aqui, esse daqui tá por cima. Tem algum lugarzinho aqui que ficou aparecendo o risco do carbono, então eu vou passar um pouquinho do rosa escuro com o 0, só para completar ali e para cobrir. Agora nós vamos fazer os ovos. E eu vou trabalhar assim. Eu vou colocar com o pincel número 10, branco no meio. E eu vou usar azul hortênsia nesse aqui. O azul hortênsia vai em volta. Porque como ele é oval, essa área aqui que tá aparecendo é a área que fica mais alta. Então, é a área que vai ficar mais clarinha, vai pegar mais luz. Enquanto que em volta, ele vai pegando sombra. Eu quero deixar assim bem suave. Então, peguei um pouquinho mais do branco. Lembrando que essas cores que eu tô usando aqui são sugestões. Se você quer bem alegre, bem colorido, você pode fazer também, sem problema. Esse aqui, eu vou colocar também o branco no meio. E vou trabalhar o erva doce em volta. Agora, esse aqui, eu vou colocar o branco no meio. E o amarelo canário na parte da sombra, em volta. Eu vou repetir a cor do amarelo canário aqui nesse que tá aparecendo só um pedacinho. Nesse ovo aqui, eu vou colocar o branco no centro. Peguei tinta demais, vou limpar nesse outro. E vou colocar o tutti-frutti em volta. Este aqui, olha, coloquei o branco. E depois, eu usei um pouquinho do púrpura. E tirei aqui o excesso no pratinho. Passei em cima daquele branco e misturei da mesma forma dos outros. Houve uma pequena falha técnica e a gente acabou não mostrando esse aqui, a mistura desse aqui, mas agora você já sabe como foi feito. Agora, ó, já tá sequinho. Eu vou usar um stencil, esse aqui é Opa 29,50.
Mas você pode usar o extenso que você tiver, não tem que ser este. Eu vou usar esse aqui porque eu tenho aqui um desenho, eu tenho aqui ó, outro desenho e tenho aqui outro desenho. Então eu tenho 3 formas diferentes. Você pode usar qualquer um que tenha assim arabescos. Você vai colocar ali e vai fazer um desenho. Eu vou fazer aqui nesse e vou usar a mesma cor que eu usei para fazer a sombra. Aqui ó, aquele dali eu tô usando o erva doce. Segura bem firme e vai passando aqui ó, vai pegar bem em cima do branco, vai ficar delicado, vai ficar suave, mas vai aparecer. Aí você toma cuidado, porque aproveitando espaços assim, ó, você tem pedacinhos que saem para fora, pedacinhos que entram em cima do outro. Aí você tem que tomar cuidado com isso. Ficou muito delicado. Eu vou vestir aqui de novo. Eu vou colocar nesse aqui um pouquinho do verde musgo claro, que é a cor assim bem próxima do erva doce. Tem gente que gosta de fazer bem forte isso daqui. Então, eu prefiro que fique bem discreto. Então, por isso estou usando as mesmas cores. Ó, agora apareceu. Então, agora lavo o meu pincel. Eu vou fazer ali no azul. Podia até usar um azul já diferente. Não, eu vou primeiro experimentar com o azul hortênsia mesmo. Se não der, se não aparecer muito, aí eu vou usar um outro tom de azul. Agora, cuidado, porque aqui tá molhado. Então, se você esfregar o stencil, você vai ter um problema, tá? Eu vou usar agora essa figura aqui, ó, bem do meio, de pezinho, que é assim. Azul hortênsia, tira o excesso da tinta lá no pratinho. Você pode tirar num paninho também. Só que aqui é tão pequeno o espaço que se você der uma limpadinha no pincel ali, já eu acho que já é suficiente. Vamos ver a surpresa. Ó, apareceu o desenho. Agora eu vou fazer aqui o amarelinho. Vou colocar essa espiral aqui. Você viu que tá ficando bem discreto. Você gosta mais forte, você pode colocar com uma cor um pouquinho mais forte. Nesse outro amarelo de cá, eu vou aproveitar o desenho inteiro aqui, ó. E vou deixar sem essas bolinhas. Eu acho que eu vou usar o amarelo ouro aqui. Com o amarelo ouro. Vamos ver o resultado. Olha lá, ficou bem legal. Esse cor de rosa de cá, eu vou colocar aqui, ó, essa curva. E vou usar o Tutti Frutti mesmo. Ficou ali o arabesco. E por último, esse púrpura. Eu vou usar esse arabesco aqui. Esse vai aparecer mais, porque o púrpura é mais forte. Com certeza vai ficar bem mais acentuada a cor. E olha que eu tô esfumando, não tô colocando a cor bem pura. Aí. Bom, todos os ovinhos decorados. Eu vou fazer essa parte aqui da frente agora. Verde pântano. Deixa as pontinhas.
Aqui pelo meio deixa buraquinhos, porque você vai interferir depois com o verde pistache, como já foi feito ali em cima. Vou terminar aqui e já mostro para você. Agora que o trabalho tá sequinho, eu vou borrifar um pouco de água só para umedecer o tecido toda a volta. Ó, a gente tem que sair com a mão sem brilho. Se tiver brilhante é porque tem água demais. Aí você tem que esperar secar um pouco. Vou usar um pouquinho do azul hortênsia, tiro o excesso e começo aqui, ó, no cantinho. Já passo o pincel pro outro lado da linha aqui da cabeça do coelho. Eu vou colocar aqui um pouco. O que você não pode fazer é parar de um lado e não colocar do outro. Tem que fazer sumir. Eu vou colocar aqui, ó, nos entremeios desse verdinho. Aqui eu nem vou me preocupar em esfumar essa área. Eu vou deixar assim, meio marcadinho. Mas sempre começando do fundinho, tá? Nunca comece lá pelo meio. Do lado de cá também. E outra coisa, nunca deixe uma linha assim em volta do trabalho. Quando você coloca o fundo, comece no cantinho e vem limpando o pincel para fora. E agora, com um pouquinho de tinta, eu vou colocar aqui também, ó, nesse miolo aqui, nesse meinho, onde o laço tá preso nas orelhas. Vai dar um leve azulado, você nem precisa subir, tá? Você pode deixar aqui, ó, no meinho, aí você vai subindo, sumindo com a tinta. Ó, vai ficar bem, olha, vai ficar bem suave, tá? Não é pra encher de tinta, não. Se você fez, olhou e viu que tá cheio de manchas, o que você faz? Você faz toda a área, aí não vai ter perigo. E aqui embaixo, bem na beiradinha, peguei o pincel com um pouquinho do rústico, ainda tinha azul no pincel. E vou fazer um pouquinho de sombra para os dois lados. Você viu que ficou bem delicado. Só para marcar a base. Some para cá, some para lá e some para baixo. Prontinho. Um desenho de Páscoa. Eu me inspirei numa guirlanda que eu vi de colocar na porta. Aí desenhei adaptando para pintura no tecido. Você pode ainda aqui colocar um Feliz Páscoa. Eu acho que vai ficar bonito. Não vou colocar no meu, mas é uma sugestão. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Para você que me apoia, muito obrigado e até o próximo vídeo.